Vamos lá, estamos ao vivo para mais um dia de live. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está vindo pelo replay também, seja muito bem-vindo. Ontem estávamos fazendo na transmissão da nossa live e a conexão caiu. Depois o áudio acabou sumindo e ficamos impossibilitados, né, de continuar a live. Então metade da live ficou sem áudio. Então eu prometia voltar nosso conteúdo hoje. E engraçado que a gente estava falando sobre frustração, né? E uma das frustrações ontem foi não ter conseguido terminar a live ou ter entregado essa live. Então a gente já começa sabendo que estamos sujeitos às frustrações. E para quem está percebendo aqui, hoje eu amanheci com o olho desse jeito aqui, ó. Então, mais um motivo para talvez eu não ter transmitido essa live, mas não aconteceu isso. Estou aqui, independente do estado de saúde do meu olho aqui. Achei que até a tarde isso aqui já tinha melhorado e não melhorou. Mas vamos lá. O que importa aqui é o conhecimento, o que importa é o que a gente está fazendo e o que importa é você estar aqui assistindo. Então, vou pedir para você compartilhe aí com pelo menos 5 pessoas para a gente trazer mais pessoas e não ficar somente para as pessoas do replay. Todos vocês que estão aqui ao vivo comigo é muito importante, tá bom? Eu vou começar com um chamado de Santo Agostinho, que ele diz assim no livro de Confissão: Tu nos fizeste para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho destaca aqui a inquietação e o vazio do homem, né? Que ele sente longe de Deus como fonte de sofrimento. Ismael, você vai falar sobre religião? Não vou falar sobre religião. Mas não tem como a gente correr de algo que está ligado na vida do homem desde o nosso nascimento. Aliás, desde o primeiro pecado do homem ali no Jardim do Éden. Ali começou sim o sofrimento. Ah, mas isso está na Bíblia. Não tem questão de Bíblia, é questão de história. Então a gente precisa ter uma liberdade de pensar, e não só de pensar, de raciocinar também. Para não ficar só num livro cristão ou um livro teológico, vamos para Schopenhauer. Ele diz assim: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Schopenhauer vê o sofrimento como algo necessário, algo intrínseco na existência do homem, né? Um reflexo do desejo incessante, insaciável, imensurável na vida do homem. Qual dos homens ou qual do ser humano não tem sofrimento? Para você trabalhar, existe um sofrimento. Para você comer, existe um sofrimento. Para a mulher parir, existe um sofrimento. Para a gente morrer, existe um sofrimento. Para a gente viver, existe um sofrimento. E a gente precisa entender que todo sofrimento, né, tem gente que fala o seguinte, que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Será mesmo? Eu tenho a opção de não sofrer? Responde aqui para mim. Eu tenho a opção de não sofrer? Eu não tenho a opção de não sofrer. Isso aqui para mim é um sofrimento. Existem 2 vertentes entre eu provocar algo e viver algo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um infarto aqui agora, neste momento, e venho a falecer. Eu provoquei esse infarto? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, porque eu posso comer de forma errada, eu posso treinar de forma errada, eu posso tomar remédio de forma errada, eu posso, ou seja, viver de forma errada. Talvez não, por quê? Talvez eu tenha uma comorbidade
fisiológica que eu não saiba, uma herança genética que eu não saiba. Eu posso tomar uma vacina, né, até perigoso falar isso aqui, mas eu posso tomar uma vacina achando que aquilo ali vai me fazer bem, e no final das contas aquilo ali é um veneno que inconscientemente, sem saber, sem ter ideia, estou colocando dentro do meu corpo, dentro do meu organismo, fazendo eu ter um mal súbito. Mas Nietzsche, no livro Crepúsculo dos Ídolos, ele diz o seguinte: aquilo que não me mata me torna mais forte. Talvez você já tenha ouvido essa frase, lido em algum lugar. Nietzsche enxerga o sofrimento um meio de fortalecimento, um meio de superação, um medo de ver a vida de uma forma, num outro tipo de lente. É muito claro, às vezes, eu ver uma pessoa sofrendo, um homem, um pai de família sofrendo, e eu que estou do lado de fora, eu chego nele e falo assim: olha, você não pode sofrer por isso, porque isso está te dando capacidade disso, disso e disso, ou seja, você pode sair mais forte disso. Só que para quem está ouvindo, isso é necessário? Às vezes nos dá um afago. Às vezes, por um instante, a gente entende que a pessoa está nos motivando. Mas no momento em que ele abre os olhos da realidade e vê a situação que ele se encontra, talvez desempregado, talvez sendo traído, talvez sendo passado para trás, talvez desesperado com filhos doentes, talvez desesperado com uma esposa doente, uma esposa que não está bem mentalmente, fisiologicamente, ou uma gravidez. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e essa pessoa falando: Ismael, eu perdi muito dinheiro em jogos, em apostas, estou endividado, minha mulher está grávida, e eu descobri que minha filha é especial. Eu consigo mensurar essa dor? O Ismael aqui consegue mensurar esse sofrimento? Eu posso até imaginar, mas mensurar e tentar sentir o que esse homem sente, isso eu não consigo. Esse sofrimento que este homem está vivendo foi causado por ele, ou seja, foi um sofrimento opcional, ou foi um sofrimento colocado, um sofrimento indesejado? Pode ser os dois. O homem, no momento do sofrimento, na maioria das vezes, ele escolhe o caminho mais fácil para seguir. E provavelmente esse homem seguiu esse caminho. A esposa engravidou, talvez ele sentiu incapaz pelo rendimento, pelo salário que ele recebe, e ele buscou um meio de aumentar essa renda. E esse meio fez o contrário, retirou até aquilo que ele tinha. Tem uma passagem bíblica que fala, né, lá dos mandamentos, dos talentos. Aquele homem que ficou com medo de multiplicar os talentos, de certa forma, para não correr o risco, ele enterrou o talento. Mas, quando ele se viu diante do seu senhor, o seu senhor falou o seguinte: olha, me dá esse talento, porque você não multiplicou, você não vai receber nada, e até o que você tem lhe será tirado. Hoje o homem vive com medo de arriscar. Hoje o homem vive com medo de entrar numa nova seara. Hoje o homem fica com medo de arregaçar as mangas, com medo do sofrimento. Só que aí a gente pensa o seguinte: quem tem sofrimento, às vezes, o homem pensa: se eu sofrer, eu não vou ter a liberdade que eu quero. Por isso,
não vou casar. Se eu sofrer, eu não vou ter a liberdade que eu quero, por isso não terei filhos. Se eu sofrer, eu não vou ter a liberdade que eu quero, por isso não vou ter mais uma fonte de renda. Se eu sofrer, eu não vou ter liberdade, então me deixa quieto, me deixa mofando, eu vivo com isso. Só que toda escolha existe um sofrimento. Se você escolhe ir para a guerra e lutar com fé, com coragem, com força, com vigor, você tem um sofrimento. Esse sofrimento pode lhe dar a derrota ou a vitória, como também você pode ser derrotado. Mas como eu não quero sofrer, eu não vou para a guerra. Só que se eu não levanto e não vou para a guerra, o inimigo chega mais próximo, e como eu estou desarmado, não estou preparado, a minha derrota é mais certa. Só que o que o homem pensa? O homem pensa que quanto mais eu demorar ir para a guerra, mais demora o sofrimento chegar. E isso é uma baita de uma mentira, uma baita de uma enganação. Porque se você decide não enfrentar, você está abrindo espaço para o sofrimento opcional. E o sofrimento opcional, ele gera derrota. E essa derrota, ela não é uma derrota passageira. Ela é uma derrota que destrói a virilidade, a autoridade, a identidade masculina. É uma derrota que te coloca de quatro diante do seu adversário. Te coloca de joelhos diante daquilo que você mais temia. Se você tem a coragem de enfrentar o sofrimento para evitar uma frustração, logo mais essa frustração não chegará até você. Ismael, então significa que se eu ter coragem de enfrentar, de ir para a guerra, significa que eu não terei derrota? Não, não foi isso que eu disse. A diferença é que se você vai, a possibilidade de você vencer é muito maior. Vamos dar um exemplo. Quem conhece Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um daqueles judeus que foi, de certa forma, sequestrado, obrigado a ir para o campo de concentração. Mesmo ele sendo médico, sendo uma pessoa útil para a sociedade, ele tinha um problema. Ele era judeu. E os judeus estavam sendo perseguidos. Só que como ele era uma autoridade, naquela época, conhecido, um bom psiquiatra, um bom médico, ele tinha liberdade ou tinha possibilidade de escapar daquele sofrimento, pelo menos a princípio. Ele recebeu convites para ir para os Estados Unidos, ele recebeu convites para ir para outros países, escapar desse problema maior. Só que ele pensou o seguinte: peraí, se eu for, eu deixarei os meus. E como os meus vai me ver como um covarde? Ou como eu vou me sentir uma pessoa que está abandonando a sua família, os pais, os irmãos, a esposa? Porque a passagem, a oportunidade de fugir era só para ele. Diferente de outros, como Freud, que foi a família inteira. Mas Frankl, mesmo ele sendo um médico, era só para ele. E ele escolheu ficar. Ele poderia ter ido? Poderia. Salvaria a vida dele. Não chegaria àquela situação de ver homens morrendo, pessoas sofrendo, ver a sua família também sendo condenada ao campo de concentração. Só que aí a gente pensa, até estava discutindo isso com a minha esposa hoje. Ela faz logoterapia, então de certa forma a gente cruza as informações, Ele foi preso, a família foi presa, os pais morreram, a esposa morreu,
e ele saiu sozinho. De que adiantou o sofrimento? De que adiantou ele ter escolhido ir para um campo de concentração se ele, aquilo que ele mais temia, que era perder aos seus, perder a sua família, o seu pai, sua mãe, dentro do campo de concentração, ele perdeu também. Só que aí é algo que eu quero chegar, que o homem que carrega uma vitória interna, que carrega uma mente em paz, eu fiz o que devia ser feito, por mais que eu sofri, por mais que eu tive frustrações, mas eu fiz o que eu deveria ter feito, eu cumpri a minha missão. Isso é muito maior. Hoje a gente vê muitos mentores, né? Às vezes eu assisto porque tem que assistir, porque senão a gente não conhece o conteúdo desse tipo de gente, mas muitos homens incentivam outros homens a não se envolver emocionalmente, a não ter um relacionamento, a não ter filhos, porque isso vai atrapalhar o seu crescimento, e daí vai baboseira em cima de baboseira. E coloca sempre a mulher ou as outras pessoas como má, enquanto nós, que fugimos da nossa responsabilidade, é aí que estamos praticando mal e sendo pessoas más. Hoje o homem tem medo de se envolver em qualquer problema. E quando eu falo problema, é o sofrimento. Tem uma história, até estava escutando esses dias um grande empresário falando. Ele tinha amizade com um amigo, né? E esse amigo era muito inteligente, muito inteligente. E ele estava no início do seu negócio, o negócio desenvolvendo, crescendo. E esse homem tinha vários projetos no papel, mas nunca tinha colocado em prática. Até que um momento ele estourou como empresário e esse amigo prestou um bom concurso, ganhando ali seus 20, 25 mil por mês. E entrou para uma empresa, na verdade nem empresa, um concurso público, ganhando aquilo ali, 20, 25 mil reais. Chegou uma altura do campeonato que essa empresa dele estava tão bem, tão bem, tão bem, que ele ofereceu um serviço, ofereceu um emprego para esse amigo. Olha, eu quero te levar para lá e eu lhe pago 50 mil reais. E você não precisa pedir conta do seu trabalho. Você vai trabalhar 5 horas por dia, 5 horas por dia, e te pago 50 pila no mês. O que esse homem disse? Olha, não tem algo lá que dê para mim ganhar uns 5 mil só para me complementar a minha renda? Parece besteira, né? Parece até mentira. Mas essa foi a realidade. Isso porque, entenda uma coisa, grandes negócios, já ouviu essa frase? Grandes negócios exigem grande responsabilidade. Esse homem ele só não queria responsabilidade. Ele queria apenas complementar a sua renda. Mas da responsabilidade ele queria fugir. Ismael, então eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Só que entenda uma coisa, você vai ter que carregar o peso da frustração se você foge do sofrimento. Você vai carregar o peso da frustração se você foge de responsabilidade. Viktor Frankl diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Entre o estímulo, ou desejo, ou vontade, e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolha. Você tem escolhas todos os dias, a todo momento. A todo momento, todo pensamento seu, todo desejo seu, até a realização, até a resposta, tem um espaço. Tem um espaço que é a escolha.
Entre você ter o desejo de trair, de roubar, de mentir, de entrar num negócio errado apenas para tentar faturar o mais rápido possível, existe um espaço que é a escolha. Será que estou fazendo a melhor escolha? Ah, mas eu vou sofrer se eu continuar aqui tentando trabalhar todos os dias, acordando 5 horas da manhã, dormindo meia-noite para tentar fazer o meu negócio próprio funcionar. Naquela aposta, naquele jogo, é só 2 horas por dia. Eu terei menos sofrimento. Existe um espaço chamado escolha. E se você não sabe qual escolha, você terá uma resposta. Independente se a sua escolha for um sim ou não, você terá uma resposta. E qual resposta que você deseja? Qual é a resposta que você espera? Poxa, mas eu já me frustrei tantas vezes, já tentei novos negócios, não deu certo, já tentei relacionamento, não deu certo, já tentei isso, não deu certo, já tentei faculdade, não deu certo. O que eu faço? O que eu faço? Eu vivo frustrado. Aí eu te faço uma pergunta: qual é o homem que nunca se frustrou? Mesmo Jesus sabendo que Judas seria o traidor, mas Judas era um escolhido. Poxa, eu escolhi para sentar ao meu lado, comer na minha mesa, da minha comida. Eu tenho certeza que Jesus não queria que Judas tivesse aquela escolha. Entre o desejo, entre a libido, entre a vontade, entre o estímulo e a resposta, tem um espaço chamado escolha. Quantas vezes o seu pai errou em algo com você, seja na educação, seja no castigo, e você se frustrou com seu pai? Aí eu te faço uma pergunta: entre o estímulo e a frustração existe um espaço chamado escolha. Você tem a escolha de frustrar ou não. Então quer dizer que eu posso viver uma vida sem frustração? Não. Não necessariamente. Mas você precisa entender que se houver uma frustração, essa frustração precisa ser momentânea. Você não vai carregar isso para o resto da sua vida. O homem, o rapaz, o jovem, o moço, o menino, ele começa se frustrando na infância. Às vezes ele vê um colega que consegue saltar mais alto que ele vai lá, tenta e não consegue. É uma frustração. Às vezes ele conhece uma menininha na escola, uma namoradinha, começa a namorar, quando pensa que na menina já não gosta mais dele, e daqui a pouco, no outro dia, ela está beijando o coleguinha. Frustração amorosa. Na juventude, da mesma forma. Primeiro que a mulher tem a maturidade da mulher, ela é alcançada muito precocemente, muito mais rápido que o homem. O amadurecimento do homem é muito mais tardio que o da mulher. E o homem acha que aquilo ali é o fim do mundo. Poxa, eu não vou achar mulher nenhuma mais. Nenhuma mulher vai me amar. Nenhuma mulher vai cuidar de mim. Nenhuma mulher isso, nenhuma mulher aquilo. Vê, às vezes, o jeito que o pai trata a mãe. Pronto, mais uma bomba. Mais uma frustração. E essa frustração, ele começa a carregar para a vida. Pensa comigo, quantos homens hoje não conseguem nem olhar no espelho? Às vezes vive se enganando, entrando numa roda de amizade que às vezes nem é amizade para ele, mas para se sentir aceito, ou ao menos esquecer as frustrações vividas no dia a dia, ele passa a viver aquela amizade simplesmente para
se encaixar. Entra num relacionamento sabendo que vai ser traído, sabendo que vai ser jogado para trás, simplesmente porque ele acha, ele registrou essa informação, que mulher alguma ia dar valor nele. Não tem filhos, às vezes chega ali nos seus 40, 50 anos, poxa, eu não tive filho nenhum. Porque filho para ele era um peso, ia tirar a liberdade, ia tirar o momento dele. Às vezes lá atrás eu carrego coisas que se eu começar a contar aqui, vocês vão achar, poxa, mas como esse cara é louco de ter abrido mão de tanta coisa por causa de besteira. Eu posso viver chorando isso. Agora, os erros que eu cometi, eu não posso fazer que esses erros virem sofrimento pro resto da minha vida. As quedas que eu tive, eu não posso ficar olhando somente para as minhas cicatrizes. Se eu começar a ficar olhando só para cicatriz, vou dar um exemplo. Não sei se vocês, acho que eu nunca postei nesse Instagram novo. Eu tive um rompimento de peitoral, rompimento total de peitoral e bíceps. Se eu começar a olhar só para a cicatriz que eu tenho de 32 pontos aqui, eu não faço força mais. Por quê? Eu posso machucar de novo. Eu não vou fazer isso, nem vou usar esse braço, eu vou usar só esse aqui. Porque se eu usar esse braço, eu corro o risco de machucar de novo. Não é assim que o homem vive? Eu não posso abrir a boca, porque se eu abrir a boca, o dia que eu abri a boca, eu falei merda, deu errado o que eu queria, então eu não vou abrir a boca mais. Às vezes tem uma oportunidade para você e a pergunta é, você aceita ou não? E você perde a oportunidade. Tem coragem ou não? Você perde a oportunidade. Não, eu já me frustrei. Não vou entrar nessa. Eu tenho medo porque, nossa, é responsabilidade demais e pode dar errado, porque já deu errado uma vez. Então, se já deu errado uma vez, vai dar errado de novo. Então, eu vou me quietar aqui nesse empregozinho, ganhando essa mixaria, mas pelo menos eu tenho essa mixaria todos os dias. E o dia que seu filho fica doente e precisa de um remédio de R$300, R$600, R$1.000, uma cirurgia que talvez é R$10.000, você não tem. Porque aquela oportunidade que você teve, que foi um estímulo, e teve um espaço para você ter uma resposta, você ter uma escolha, para chegar na resposta que você tem hoje, você escolheu o jeito errado. Você escolheu a forma errada de entender as regras do jogo. Hoje existe homem que não tem respeito da sociedade, não tem respeito nem dos pais, não tem respeito das mulheres, não tem o respeito dos filhos, não tem respeito com ele mesmo, e ele vive sofrendo. Será que um desses homens é você? Existe sofrimento que é natural. Existe sofrimento que é sofrimento criado. Existe um sofrimento, talvez, que chegou um momento, eu estou andando na rua, sou assaltado. Levam o meu carro. É um sofrimento criado? Não. Talvez um sofrimento natural. Mas eu vou viver sofrendo? Ah, mas o seu carro tem seguro. Tudo bem, foi um sofrimento que eu tive de pagar o seguro dele. E se eu não tivesse pago? Eu escolhi não abrir mão do dinheiro para pagar um seguro, e daqui a pouco roubam o meu carro, e eu estou rodado, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Existe o sofrimento que é criado. Se eu sei que existe um buraco na minha frente, e eu, na minha mente, acho, eu consigo pisar no vão e não cair até dar outro passo. Poxa, o buraco está ali, você está vendo. Você é um homem solteiro, apareceu uma mulher, você olha para a mulher. Quando você olha a imagem, você já consegue saber que tipo de mulher é aquela. Como ela se comporta, como é o comportamento, como é o pensamento, como é o desejo de futuro dessa pessoa. Mas o que o homem quer?
um rostinho bonito e um corpinho bonito. E aí, no final das contas, ele não quer sofrer com isso. Só que, entenda uma coisa. O homem se envolve num relacionamento achando, né, imaturamente achando, que no futuro próximo ele vai transformar essa pessoa. Não, ela não vai fazer isso comigo. Eu sou um homem, eu sou guia. Amanhã eu converso com ela muda. Muda não, muda não. E aí você vai carregar esse sofrimento pro resto da sua vida. Sabe aquele espaço que eu falei? O espaço da escolha. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço chamado escolha. Se você escolhe errado, as consequências são negativas. Se você escolhe certo, as consequências são positivas. São Tomás de Aquino diz o seguinte: o sofrimento é consequência da desordem introduzida pelo pecado original. Mas Deus, em sua bondade, pode transformá-lo em caminho de redenção. Vamos pegar isso aqui. Eu vou explanar um pouco isso aqui e colocar isso aqui na realidade, tá? Vou dar mastigado para você entender. Como eu disse lá no início, o sofrimento, ele é inevitável na vida de qualquer pessoa. Para eu levantar dessa cadeira, eu tenho sofrimento. Eu preciso ativar os músculos, desde os músculos da panturrilha até o músculo da dorsal. Talvez até tríceps, para eu conseguir ter força para levantar. É um sofrimento. Mas todo sofrimento é ruim? Não, nem todo sofrimento é ruim. Alguém aqui faz jiu-jitsu? Quer um sofrimento maior que o jiu-jitsu? Principalmente quando você está rolando, está treinando, está disputando com uma pessoa que sabe mais do que você. Até eu chegar na faixa preta, e mesmo estando na faixa preta, estou longe de ser um dos melhores. É sofrimento, meu irmão. Quando você pensa que está ganhando o jogo, o negócio inverte de uma forma tão estranha. Você vai, mas peraí, eu estava ganhando. E daqui a pouco eu estou estrangulando, tentando caçar uma forma de respirar. E se eu não consigo, eu vou lá e 3 tapinhas. Ô, frustração. Isso é frustração. Se você não treina jiu-jitsu, eu te aconselho. Entra numa boa escola de jiu-jitsu, com um bom professor de jiu-jitsu, e você vai entender o que é o sabor da frustração. Mas, voltando. Quando o pecado original foi introduzido na humanidade, ali começou o sofrimento. A passagem bíblica diz o seguinte: você vai comer agora. Você tinha tudo, estava aqui na sua mão, tudo bonitinho. Vivia de alegria, sem sentir dor, sem suar, sem sofrimento. Tá? Interpretação minha, certo? Mas a partir de hoje, você vai comer só se você suar, só se você sofrer. Mulher, você vai ter filho, só que você vai sentir dor. Mulher, a dor do parto é uma dor incrível. Homem, vai capinar, vai plantar para você colher. E olha, vou mandar chuva uma vez por ano. O sofrimento começa daí. Só que existe o sofrimento que é recompensado. Existe sofrimento que é aquele sofrimento que você planta a sua lavoura e você faz todo o processo bonitinho, preparando a terra, plantando, adubando, cuidando, jogando veneno para matar as pragas, colhendo, pesando esses grãos, vendendo para o armazém e você recebendo o dinheiro de uma boa safra. Foi um sofrimento, mas existe uma recompensa. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço de tempo chamado escolha. Por mais que você faça tudo certinho,
Foi sofrimento, foi sofrimento. Pode dar errado? Pode dar errado. Só que aí você escolhe entre dar errado e uma escolha certa e dar errado numa escolha que você sabe que foi uma escolha errada. Quantas vezes coisas deram erradas para mim? Eu sabia, mas poxa, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. E olha, eu vou te falar uma coisa. A dor maior não é quando você faz certo e dá errado. É quando você faz errado, sabe que vai dar errado e no final das contas dá errado. Por quê? Você sabia. Eu errei. Teve plantio que eu fiz na época que eu plantei melancia. Eu sabia que eu fiz o processo errado. Não cuidei como deveria. E ainda eu torcia para a sorte. Talvez a sorte me ajuda, né? Quem sabe dá certo. Mas eu já tinha começado. A minha escolha foi fazer errado. Que resposta eu teria? É a frustração. Como teve vez que eu fiz tudo certinho, deu errado. Só que a forma de dar errado, teve uma época que a gente vendeu o carro e a gente pegou o valor integral do carro e investiu num negócio. E o negócio não foi para frente 2 meses. E aquilo ali para mim foi uma tristeza muito grande, porque fizemos tudo certinho, o nosso produto era bom, o nosso ponto era bom e ainda assim deu errado. Precisamos levar a produção para dentro de casa, na garagem de casa. E aquilo ali para mim eu achei que seria uma humilhação. Mas a hora que eu levei para a garagem de casa e comecei a trabalhar muito mais do que eu estava trabalhando naquele negócio, acordando às vezes 5, 6 horas da manhã e dormindo meia-noite, 1 hora da manhã, isso todos os dias, um sofrimento terrível, tremendo, mas aí as coisas começaram a dar certo. Ou seja, um sofrimento que estava sendo recompensado em algo que nós fizemos certo, deu errado, teve uma frustração, porém com essa frustração tivemos mais energia para colocar em algo e fazer aquele negócio dar certo. Relacionamento da mesma forma. Às vezes a gente quer tanto que o relacionamento dê certo, tanto que o relacionamento dê certo, que a gente não faz nada. Como é que esse relacionamento vai dar certo? A gente quer tanto que o relacionamento dê certo, tanto que a gente não é capaz de abrir mão de alguma coisa, a gente não é capaz de amar, a gente não é capaz de cuidar, a gente não é capaz de ouvir, a gente não é capaz de fazer. Como é que você quer que o relacionamento dê certo? Eu quero enriquecer, eu quero ter uma vida próspera, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Só que eu não quero fazer, eu não quero gastar energia, eu não quero acordar mais cedo, eu não quero dormir mais tarde, eu não quero trabalhar no domingo. Como que eu quero que isso dê certo, gente? É impossível. Coloca uma coisa na sua cabeça entre o estímulo, ou a vontade, ou o desejo, ou o sonho, e o resultado e a resposta. Existe um espaço chamado escolha. Escolha entre fazer certo ou fazer errado. Não tem como ser meio termo. Escolha entre ser ou não ser. Não existe meio termo. Escolha entre ser um homem honrado ou um homem desonrado. Não existe meio termo. Escolha entre ser um homem forte ou um homem fraco. Não existe meio termo. Você acha que eu não preciso mudar? Eu sou humano igual você. Eu sou homem igual você. A diferença é que as quedas que eu tive, os tropeços que eu tive, me fez acordar. Tô num ponto em que eu gostaria? Não, porra! Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Só que eu decidi uma coisa. Errar nos mesmos erros, eu não erro mais. Continuar cometendo as mesmas coisas, eu não cometo mais. Cometer os mesmos erros, eu não cometo mais. Ter os mesmos pensamentos medíocres, eu escolhi a não ter mais. Deixar de cuidar do meu mental, do meu conhecimento, do meu intelecto, eu decidi. Eu não vou cometer esse erro mais. Deixar de servir a Deus, eu não deixo mais, eu não vou mais cometer esse erro. E para encerrar, eu digo o seguinte. Santo Agostinho diz: Deus não permite o mal a não ser para dele tirar um bem maior.
O sofrimento não é um desejo gostoso, não é algo desejado por Deus. Mas é permitido para que o homem entenda quem ele é e o que ele está fazendo. É permitido, Deus olha e fala assim, olha, você tem opção. Ele está fazendo errado, mas eu preciso permitir. É igual o pai. Eu preciso permitir que meu filho erre, cai, tropeça, sente dor, para ele entender o que é. Que de duas uma, ou ele nunca vai ter coragem de fazer algo, ou ele sempre vai querer depender de mim. O ser humano hoje é assim, o homem hoje é assim. Ele acha que Deus é obrigado, Deus não é obrigado a fazer nada por você, ele já te deu a vida. Agora o resto é com você, meu amigo. Você precisa entender que você está no controle da sua vida, não é Deus. Deus, ele quer o bem maior. Deus, ele permite o mal na sua vida para você entender que você tem o poder de escolha. Você vai escolher entre ser ou não ser. Entre escolher o certo e escolher o errado. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 21 horas. Se fez sentido para você e você chegou até o final, eu vou te pedir uma coisa. Deixa o seu comentário nessa postagem. Eu vou postar essa live. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas. Pelo menos 5 amigos, homens, que você tem. E eu te aguardo aqui e te espero amanhã às 21 horas. Um grande abraço e voltamos com o lema, hein? Fecha a cara e cai pra dentro. Tamo junto. Até amanhã.